No História e Monarquia de hoje, vamos falar de uma mulher que viveu uma grande história de amor. Mas desde pequena sofreu grandes tormentos e tragédias. Era uma mulher muito tímida, calada e melancólica. Ela acabou sendo a esposa do último czar da Rússia, tornando-se assim na última czarina, apesar de não ter nenhum preparo nem vocação para governar. Vamos falar um pouco sobre Alexandra Romanov, uma mulher que foi odiada pelo seu povo desde o princípio, que tomou decisões desastrosas enquanto governava o seu império. Ela sofreu muita pressão para ter um filho varão. E quando finalmente deu um herdeiro ao trono, a criança sofreria uma doença incurável e potencialmente mortal. Para proteger esse filho, ela acabou por depositar todas as suas esperanças em um homem de duvidosa moral, charlatão e promíscuo, que acabou sujando e muito a imagem dos imperadores. Porém, este homem, de forma que até hoje não se explica, parecia ser o único que poderia curar e aliviar o sofrimento do menino, e, consequentemente, aliviava o sofrimento da mãe. E se você já está gostando desse vídeo, como sempre, peço que dê um like e comente o que você achou. E se ainda não está inscrito, por favor, inscreva-se. E o meu muito obrigada por todos os que me acompanham e gostam dos vídeos do canal. O apoio de vocês é imprescindível para que eu possa continuar trazendo histórias como essa, que merecem ser contadas. Alice Vitória Helena Luísa Beatriz nasceu princesa no dia 6 de junho de 1872, no Ducado de Hesse, um território atual da Alemanha. Ela era filha do grão-duque Luís IV e da sua esposa, a princesa Alice do Reino Unido. Ela foi a sexta filha do casal. E também era neta da rainha Vitória da Inglaterra. O seu nome em alemão era Alex, e assim ela era chamada para não ser confundida com a sua mãe Alice. O território da sua família, além de ser relativamente pequeno, também tinha dificuldades econômicas permanentes e não tinha grande influência política no cenário europeu. Sendo assim, a família vivia sem grandes luxos, porém feliz, até que no ano de 1878, a casa de Hesse foi acometida de difteria. Essa doença afetou Alice, o seu pai e ainda 4 dos seus 6 irmãos. A sua mãe não adoeceu, mas ficou junto da família cuidando de todos eles. Infelizmente, a filha mais nova do casal, Maria, acabou falecendo aos 4 anos. E quando todos os membros da família começavam a melhorar, a sua mãe ficou doente e acabou falecendo também. Alice tinha apenas 6 anos quando perdeu a sua mãe. A partir de então, a educação dela e dos seus irmãos ficaria sob a supervisão da sua avó, a rainha Vitória da Inglaterra, com quem passava os verões. O caráter tímido de Alice se acentuou ainda mais após essa tragédia. Ela foi crescendo, se tornou uma garota retraída, calada e delicada, uma jovem de grande beleza e olhos tristes. No ano de 1884, ela foi ao casamento da sua irmã Elizabeth com o Grão-Duque Sergei Alexandrovich, em São Petersburgo. Nesse casamento, ela conheceu seu primo de segundo grau, Nicolau. Eles se afeiçoaram muito e acabaram se apaixonando perdidamente. Ele se referia a ela no seu diário como "minha doce Alex". Foi um autêntico amor à primeira vista. Os pretendentes começaram a aparecer, mas ela rejeitou a todos, pois não estava interessada em um casamento arranjado e sem amor. Ela queria se casar com alguém que ela realmente amasse. A rainha Vitória, sua avó, tentou convencê-la de se casar com seu neto, o príncipe Albert, e assim ela se tornaria a rainha consorte do Reino Unido no futuro. Mas Alex recusou, pois ela o via apenas como um primo, e não de forma romântica. Assim se repetiu com as outras ofertas que ela foi recebendo. Afinal, o seu coração já tinha dono, e era Nicolau, o herdeiro do trono russo. Em janeiro de 1890, Alex foi visitar a sua irmã na Rússia. Lá, ela e Nicolau aproveitaram a ocasião para fazer coisas juntos e se conhecerem melhor. Eles estavam claramente apaixonados, mas a origem alemã dela e o fato da sua família não ser tão importante iriam complicar a possibilidade de que os dois se casassem. Apesar disso, a sua irmã Elizabeth e o seu marido estavam determinados a conseguir que essa união acontecesse.
Decidido a se casar com ela, Nicolau tentou convencer os seus pais a permitirem o casamento. Mas Alexandre III e a sua esposa Maria não gostavam de Alex para ser a futura czarina, e por isso eles tentavam arranjar a união do seu filho com outra mulher de uma família nobre na Europa. A rainha Vitória também não concordava com essa ideia dos dois se casarem. Ela até gostava de Nicolau, mas não gostava do seu pai, e nem da ideia de que sua neta favorita fosse morar longe da proteção dela. Em 1894, o irmão de Alex, Ernesto Luiz, casou-se com a sua prima Vitória Melita, de Sarrônia, Coburgo e Gotha. A festa reuniu um grande número de convidados, entre eles Nicolau, que aproveitou a ocasião para pedir a Alex em casamento. Apesar de estar muito apaixonada, ela também era muito religiosa e não queria deixar de ser luterana para se converter à Igreja Ortodoxa Russa, e acabou rejeitando a petição de Nicolau. Elizabeth, a sua irmã, explicou-lhe que as duas religiões eram muito parecidas e que não havia nada de errado se ela deixasse de ser luterana para ingressar na Igreja Ortodoxa. Após isso, Nicolau fez uma segunda proposta e assim os dois ficaram noivos em abril de 1894. Por parte de Nicolau, Alexandre III, apesar de não querer que o seu filho se casasse com uma alemã, não tinha tido êxito em conseguir outra pretendente. Então, permitiu que o casamento acontecesse. E por parte de Alex, a rainha Vitória aceitou mesmo assim, por querer a felicidade da sua neta Alex, que ela gostava tanto. Em novembro de 1894, Alexandre III morreu, deixando seu filho Nicolau como o próximo czar da Rússia. E no dia seguinte, Alex ingressou na Igreja Ortodoxa e mudou seu nome para Alexandra Fyodorovna Romanov. O casamento estava programado para o ano seguinte, mas Nicolau adiantou o evento e em 26 de novembro de 1894, Nicolau II e Alexandra se casaram no Palácio de Inverno de São Petersburgo. Um ano depois, a primeira filha do casal nasceu, a grã-duquesa Olga Nikolaevna. O nascimento dela foi uma grande alegria para os seus pais, ainda que Alexandra estivesse sob muita pressão para ter um filho homem. Em 26 de maio de 1896, aconteceu a coroação real do casal. Cerca de 500.000 pessoas foram para Moscou para celebrar a coroação, onde seriam distribuídas lembranças e comida para o povo. Porém, na manhã do dia 29 aconteceu uma tragédia. Rumores de que não havia comida suficiente para todos se espalharam. Entraram em pânico e correram. Mais de 1.200 pessoas morreram pisoteadas e esmagadas, e estima-se que entre 9.000 e 20.000 pessoas ficaram machucadas. Ainda assim, a celebração continuou e muitas pessoas nem souberam o que havia acontecido. Mais tarde, o casal visitou o local. Porém, nesta mesma noite, Nicolau cometeu um erro fatal. Compareceu a um baile que a embaixada francesa dedicou ao casal. O povo viu isso como uma falta de respeito aos mortos, e isso marcou definitivamente a imagem de Alexandra como uma mulher fria e sem sentimentos. Os anos seguiram e o casal teve outros filhos. Em 1897, nasceu a segunda filha, Tatiana, e em 1899, nasceu a terceira menina, Maria. Em 1901, a rainha Vitória faleceu e Alexandra estava grávida da sua quarta filha, Anastácia, e infelizmente ela não pôde comparecer ao enterro da sua avó, e isso a deixou muito abalada. E finalmente, em 1904, nasceu Alexei, o quinto filho. O nascimento dessa criança foi uma enorme alegria no começo, afinal o trono já tinha um herdeiro. Mas logo cedo foi descoberto que ele tinha hemofilia, como muitos dos seus familiares por parte de mãe, e isso acabou com a alegria da família. Alexandra se culparia de ter passado essa doença ao filho até o final da sua vida. Nicolau II era um pai amoroso e dedicado, um bom marido, homem modesto, de olhar sincero. Mas era um péssimo monarca, não sabia governar, não foi preparado para ser imperador e nem tinha vocação. Ele mesmo chegou a dizer que não queria ser czar da Rússia. Consequentemente, a péssima gestão de um império tão imenso como a Rússia somente aumentava a pobreza e a fome do povo. Além disso, ele não queria ceder às constantes mudanças e nem dividir o poder absoluto que tinha. Era mal aconselhado e acreditava firmemente que governava a Rússia por direito divino.
E até então, para a maioria dos russos, o czar não era um ser humano qualquer, era um representante direto de Deus. O czar Nicolau acreditava que havia um vínculo de amor e confiança que unia ele com o povo, e depositou a sua confiança neste amor até o final. Mas o povo, que sofria grandes penas como fome e frio, acabou por romper esse vínculo, e isso aconteceu oficialmente no dia 9 de janeiro de 1905. Quando o povo desarmado, de forma pacífica, fez uma manifestação, levando uma petição que não era radical e pedia melhorias para os trabalhadores, como melhores salários e uma jornada de trabalho de 8 horas. Não era um texto revolucionário e tinha um tom de lealdade para com Nicolau II e a monarquia czarista. Nicolau II não estava em São Petersburgo no dia da passeata. E enquanto a multidão se aproximava ao Palácio de Inverno, as tropas russas abriram fogo contra a população. Esse dia ficou conhecido como Domingo Sangrento e foi um ponto de inflexão. E apesar de que Nicolau não tenha dado essa ordem de disparar, foi o seu tio, o povo que antes via ao imperador como um pai amoroso, passou a vê-lo como um tirano que mandava matar o seu povo faminto e desarmado. A relação matrimonial era muito boa, eles se amavam de verdade e sempre que podiam estavam juntos. Alexandra não gostava de comparecer aos eventos públicos devido à sua extrema timidez. Quase não tinha amigos e preferia ficar sozinha com o marido e os filhos a estar cercada de muita gente. O seu modo de se comportar desagradava muito, tanto aos nobres quanto ao povo russo. Além disso, ela não se esforçou em aprender russo e não escutava os conselhos da sua sogra sobre como governar. E isso era interpretado por todos como arrogância, prepotência e frieza. A doença de Alexei era mantida em segredo. A família imperial não queria que as pessoas descobrissem a fraqueza do herdeiro do império. Alexandra estava procurando a cura para essa enfermidade, trazendo médicos de toda a Rússia, mas nenhum tinha a solução para essa doença. Ela acabou se entregando totalmente à religião, buscando um pouco de esperança em cada oração. Ela também fez grandes obras de caridade. Até que um dia apareceu um homem estranho que dizia ter a cura para o seu pequeno Alexei. O nome dele era Grigori Rasputin, que tinha a fama de curandeiro e místico na Sibéria. Muitos nobres da corte disseram que ele era só um mentiroso, manipulador e vigarista, e alguns até ficaram com muito medo das consequências pela presença daquele homem na corte russa. Nicolau não confiava em Rasputin, ele até tentou afastá-lo, mas Alexandra depositava nele todas as suas esperanças, acreditando que ele realmente era capaz de curar o seu filho. Na primavera do ano de 1907, ele foi convocado para tratar uma hemorragia em Alexei. No dia seguinte ao tratamento, o menino estava realmente melhor. Esse acontecimento fez com que a confiança de Alexandra aumentasse ainda mais. Ela convenceu o marido a colocá-lo num cargo no palácio para estar próximo, caso Alexei precisasse de algum tratamento. Outra situação que aumentou a confiança da czarina aconteceu em 1912. Durante uma viagem à Polônia, Alexei se feriu na perna. A sua mãe procurou todos os médicos possíveis para curar o garoto, mas nenhum deles teve êxito. O menino pediu para sua mãe para ser enterrado em uma floresta, ao invés do mausoléu da família. Inclusive, já se havia elaborado um telegrama formal para declarar a morte do herdeiro do império. Alexandra estava completamente desesperada e enviou um telegrama para Rasputin. Ele respondeu a ela dizendo que Deus tinha ouvido as suas preces. O pequeno não morreria e ela apenas não deveria deixar que os médicos incomodassem mais o menino. Depois de receber essa resposta, o menino começou a melhorar até ficar curado. Desde então, Alexandra passou a dar uma atenção cega e uma confiança desmedida, chamando a Rasputin de mensageiro de Deus. Com essa proteção, Rasputin passa a influenciar a corte e principalmente a família imperial russa, colocando homens como ele no topo da hierarquia da poderosa Igreja Ortodoxa Russa. Rasputin ganhava cada vez mais poder no império. Ele influenciava muitas decisões de Alexandra e até mesmo do próprio Nicolau. Essa influência de Rasputin desagradava enormemente ao povo e à própria nobreza, que não entendia a presença daquele homem tão licencioso e devasso, já que a enfermidade do pequeno Alexei era um segredo absoluto.
Desta forma, surgiriam vários rumores e boatos de que Rasputin e Alexandra tinham um caso e que manipulava o czar como se fosse um fantoche. A maioria dos historiadores afirmam que Alexandra e Rasputin jamais tiveram nenhum caso. Ela era totalmente apaixonada pelo marido. Mesmo assim, haviam panfletos difamatórios por todo o país. Com o começo da Primeira Guerra Mundial, Nicolau decidiu marchar ao lado das suas tropas. Tropas essas que eram formadas em sua maioria por camponeses que trabalhavam antes produzindo comida para o povo. E essa decisão foi um tremendo erro, porque Nicolau não era um estrategista militar. E ao estar no comando das tropas, o povo o culpou diretamente das derrotas da guerra. E os próprios soldados estavam extremamente insatisfeitos com a situação. O Império Russo foi a nação que mais perdeu soldados durante a Primeira Guerra Mundial. E este erro levou a outro erro grave, porque ao ir para a guerra, ele deixou a sua esposa no comando do país. O povo já a odiava por ser alemã. E além disso, o próprio irmão dela, Ernesto Luiz, era o Duque de Hesse, que fazia parte do Império Alemão. E para piorar, o Kaiser Guilherme II era primo direto de Alexandra. Alexandra odiava o Kaiser Guilherme e não era nenhuma espiã. Ela realmente desejava o melhor para a Rússia. Mas apesar disso, a sua administração foi péssima. Ela não tinha nenhuma experiência e foi fortemente influenciada por Rasputin. E isso tudo levou a que Rússia caísse ainda mais na miséria. No ano de 1916, Rasputin foi assassinado e ela ficou completamente arrasada, porque agora estava sem o seu querido conselheiro e também sem o cuidador e salvador do seu filho. Durante a guerra, Alexandra também trabalhou de voluntária para a Cruz Vermelha, num hospital, junto com as suas duas filhas mais velhas. Em 1917, os protestos já eram imparáveis. Nicolau viu como seu país escorregou das suas mãos quando seus próprios soldados se uniram aos revolucionários contra o Império Russo. Sem opções, abdicou e também tirou os direitos do seu filho ao trono. Ele pediu ao seu primo Jorge V da Inglaterra ajuda para levar a sua família para o Reino Unido, mas o sentimento de revolta e impopularidade da monarquia eram tão grandes que Jorge negou asilo ao seu próprio primo. A família real foi confinada no Palácio de Alexandre, mas no verão de 1917, eles foram transferidos para Tobolsk. Alexandra e a sua família permaneceram lá até depois da Revolução de Outubro, mas acabaram por ser deslocados para a cidade de Ekaterimburgo pelos bolcheviques, que eram comandados por Lenin, em abril de 1918. Nesse lugar, eles passariam apenas alguns meses, com um pequeno grupo de servos. Na madrugada do dia 17 de julho de 1918, a família foi levada para o porão da casa onde estavam hospedados, com a premissa de que seriam fotografados e depois iriam para um novo abrigo onde estariam mais seguros. Já no porão, Alexandra pediu 2 cadeiras para que ela e seu filho Alexei se sentassem. Depois que trouxeram as cadeiras, o grupo se juntou e se colocou em posição para ser fotografado. Em seguida, entraram vários homens armados e um deles leu uma ordem que dizia que toda a família seria executada naquele momento. Nicolau foi o primeiro a ser assassinado. Depois disso, eles mataram Alexandra e o resto do grupo. As filhas de Alexandra estavam usando joias por debaixo das roupas, que pararam as balas. Quando os assassinos perceberam isso, eles as mataram com baionetas e golpes na cabeça. Os cadáveres foram transportados na manhã seguinte para uma mina na floresta. Eles foram colocados numa cova, depois desfigurados com ácido sulfúrico, queimados e enterrados. Em 1979, a cova principal foi descoberta, porém, esse fato não foi revelado até 1991, após o fim do comunismo soviético. Os corpos foram levados para a realização de testes de DNA, e somente no ano de 1998 foi quando finalmente identificaram os corpos de Nicolau, Alexandra e 3 das suas filhas. Os restos mortais do pequeno Alexei e uma das suas irmãs não foram encontrados, o que deu força à história de uma garota que admitia ser Anastácia, criando uma lenda em torno da figura da jovem, de que ela havia escapado do terrível assassinato.
Em 2007, o esqueleto de 2 jovens foram encontrados naquela região. Após estudos dos ossos e testes de DNA, concluíram que pertenciam a Alexei e a uma das suas irmãs, possivelmente Maria. Alexandra tinha 46 anos quando foi assassinada junto ao seu marido e seus 5 filhos. Além disso, também foram assassinados 4 leais serviçais e inclusive um cachorrinho da família que acompanhou aos últimos czares da Rússia até o seu terrível fim.